Boa noite, pessoal. É, vamos lá. São meia-noite e quatro, do dia 29 de dezembro de 2024. Eu estou gravando aqui a aula 2 de História da Mecânica, em Belém, no recesso aí da FOPA. Vamos lá. Ah, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns cientistas relevantes, quer dizer, dos mais relevantes para a construção do que a gente chama de Revolução Copernicana. Como a gente viu na aula passada, o, isso que a gente chama de Revolução Copernicana demorou cerca de uns 2 séculos aí para acontecer. Quase 200 anos. 150 a 200 anos. E a gente se questiona, né? Na verdade, 2 séculos dado quando Copérnico propôs o seu modelo. Mas por que demorou tanto tempo? Se hoje, hoje esses estudos para a gente parecem óbvios. O Ptolomeu propõe seu modelo no século II. Copérnico propõe seu modelo no século XV. Por que demorou então tanto tempo? Hoje a gente vai descobrir. No ano passado a gente deu uma pista já. A gente disse que era preciso erigir uma nova mecânica que fosse compatível com a mecânica, com a astronomia copernicana. Então, hoje a gente vai debater um pouco da construção dessa mecânica até chegar em Newton. Então, aqui eu coloco para vocês, né, se quiser dar um pause, para seguir a gente no Instagram. A gente tem um perfil no Instagram, administrado por mim e pela professora Amanda Cantal, certo? Então, se você quiser seguir a gente no Instagram, você usa esse QR Code para nos seguir lá. Não esquece também de dar o inscrever, inscreva-se no canal e aperte o sininho para receber as notificações de quando receber vídeos novos, ok? Então vamos lá. A gente começa com o Galileu Galilei, né? Galileu Galilei, eu creio que se você está aqui conosco, você já deve ter ouvido falar sobre ele, né? E ele é um cientista renomado, mas ele teve algumas importâncias específicas que a gente quer debater aqui. Ele nasce em 1564, ou seja, no século XVI, na Itália. Em algum momento da vida dele, ele chegou também a defender o sistema ptolomaico, mas em algum ponto de sua vida, ele se tornou copernicano. E esse que é o ponto mais importante para nós aqui. Ele também, né, fundou uma mudança metodológica na ciência, porque é ele quem começa a juntar a experimentação com a matemática, certo? Então, vamos lá. Vamos debater um pouquinho das obras do Galileu. Em 1609, aproximadamente, ele constrói seu telescópio e desenha seu próprio protótipo, acusando que esse protótipo ampliava mais do que o dos holandeses. Esse aumento variava de 3, 10 e 30 vezes. Em 1610, ele apresenta uma obra denominada Mensageiro Sideral, em que ele vai apontar inconsistências entre as ideias aristotélicas e ptolomaicas. Que inconsistências são essas? Primeiro, os aristotélicos acreditavam que os corpos celestes eram compostos de éter e, portanto, se compostos de éter, eles eram esferas perfeitas. E aí ele aponta que a Lua tem crateras, o que seria um absurdo, né? Porque se a Lua tem crateras, ela não é uma esfera perfeita. Amém? Ele também indica estrelas da Via Láctea e atesta a existência de luas de Júpiter. Bom, se as luas de Júpiter estão se movendo junto com o planeta, isso é um absurdo para a mecânica aristotélica, uma vez que, para a mecânica aristotélica, elas deveriam não só retornar ao seu lugar natural, mas elas seriam abandonadas pelo movimento desse planeta Júpiter e, portanto, né, o mesmo não poderia acontecer com a Terra, e isso permitia que a Terra estivesse em movimento. Por quê? Qual era o argumento dos aristotélicos? Se a Terra está em movimento, a Lua vai ficar para trás. Então, se as luas de Júpiter estão em movimento, a Lua da Terra pode estar em movimento. Se Júpiter está em movimento, a Terra também pode estar em movimento. Entendem? Em 1623, tá, o Galileu Galilei, né, vai apresentar o que ele chama de método científico.
Então, ele vai dizer que a gente define o problema a partir da experiência e a gente já exclui de antemão aquelas hipóteses que nós já sabemos que não são certas, aquelas que estão rejeitadas. Constrói-se então uma teoria que prediga os fatos observados e que contenha hipóteses que são autoconsistentes, ou seja, hipóteses que não se contradizem, tá certo? Depois, variamos gradualmente os parâmetros para formar uma nova lei e fazemos um teste para refutar ou corroborar esta teoria nova. Tá? Isso que para Galileu é o que a gente chama de método científico. Tá? Logo depois, Galileu, né, em 1632, publica a obra Diálogo sobre os principais, sobre os dois principais sistemas de mundo. Tá? Nessa obra, né, ali no auge da Inquisição, nós temos três personagens: o Salviati, o Simplício e o Sagredo. O Salviati vem de Salvador, é o próprio Galileu, a própria argumentação do Galileu. Ele diz assim: olha, o Salviati é o Galileu. Ele diz que, né, o Salviati tem os argumentos mais salvadores, mais sábios. O Simplício é aquele que traz as ideias mais toscas, as ideias ptolomaicas, aristotélicas. Enquanto o Sagredo, que é a igreja, sagrado, né, ele é um mediador culto inteligente que vai fazer a mediação do debate entre esses dois sujeitos. Quais as teses que o Salviati, no caso Galileu, defende? Ele vai enunciar um princípio da inércia, ele vai enunciar a concepção geral de universo, vai desqualificar, ou seja, dizer que essa ideia é absurda, a ideia da imobilidade da Terra, vai confirmar o movimento anual da Terra ao longo do Sol, ou seja, movimento da Terra ao longo do Sol significa que essa Terra está em movimento. E a descrição geométrica das marés a partir do movimento da Terra. Essa é uma ideia que depois vai provar-se falsa. Tá bom? Certo. Então, ainda no diálogo sobre os dois principais sistemas de mundo, a inércia, tá, vai ser argumentada em termos da comparação entre fenômenos terrestres e celestes. Bom, argumento da torre. Qual é o argumento da torre? Como nós vimos na aula passada, o argumento da torre dos aristotélicos era o seguinte: se você joga uma pedra de uma torre, ela cai no pé da Terra. Isso significa o quê? Que a Terra tem que estar parada, porque se a Terra estivesse em movimento, essa pedra cairia para trás. Esse é o argumento da torre. Galileu utiliza a ideia de um experimento terrestre para contrapor essa ideia. Então ele diz o seguinte: você pega um navio que está se movendo, você está vendo que ele está se movendo em relação a você. Uma pessoa no navio larga uma pedra do mastro e essa pedra cai no pé do mastro, ao invés de cair para trás. Isso é um argumento, o argumento do mastro é um argumento que anula o argumento da torre. E ele junta, né, ó, percebam, ele junta um argumento de mecânica celeste com um argumento de mecânica terrestre. Então ele já está preparando os germes para dizer assim, olha, a mecânica celeste é a mesma mecânica terrestre. Ou melhor, a mecânica celeste é a mesma da terrestre. Tá certo? E ele usa um argumento geométrico para contrapor o argumento do carrossel. Qual é o argumento do carrossel? Você está girando um carrossel aqui, né? Está girando um carrossel, você aterra um carrossel, então logo você deve ser abandonado para fora, né? Pelo efeito, né, da inércia da força do movimento, né? Então, um movimento centrípeto ele tem uma tendência inercial a ser jogado para fora, como a gente já sabe da física 1, mas isso na época os caras não sabiam. Então, naturalmente, hoje a gente já sabe disso, tá? Mas o Galileu argumenta isso do ponto de vista geométrico. Nos discursos, né, que na verdade é uma obra intitulada Discursos de Referência às Duas Novas Ciências a respeito da mecânica dos movimentos locais, o Galileu ele refuta a teoria aristotélica dos corpos graves, porque ele vai dizer que a queda livre é independente da massa. Lembra? A teoria dos corpos graves aristotélicos é uma teoria que colocava, olha, os corpos mais pesados, compostos de terra, caem para o centro. Os corpos que têm mais água do que terra vão caindo um pouco mais acima. Os corpos que têm mais ar do que água vão subindo, né, ou caem um pouco menos. E os corpos que têm fogo sobem. Tá certo? Então, Galileu ele refuta essa teoria apresentando a queda livre independente da massa. Tá certo? Ele apresenta a lei dos quadrados para a queda livre, que mostra, de fato, que a altura depende do tempo ao quadrado da queda. E essa obra
é uma obra interessante porque ela foi considerada copernicana e ele foi condenado pela Inquisição, mas como ele era amigo do Papa na época, que era o Urbano VIII, ele foi condenado à prisão domiciliar. Ele falece 4 anos após a publicação desse livro, tá bem? Que é o ano de nascimento de Isaac Newton. Isso é apenas uma mera coincidência, isso não quer dizer absolutamente nada, tá bom? Chegamos então a René Descartes. René Descartes volta um pouquinho, né? Galileu morre em 1642. Voltamos aí para o fim do século XVI, no ano de 1596, onde nasce Descartes. Nasce na França, em La Haye, tá? E vai morrer na Holanda, no século XVII, 1650. Ele é um dos que é considerado assim, um dos expoentes do pensamento racionalista. Uma das frases muito conhecidas dele é penso, logo existo, tá bom? E ele é um dos que é tributários aí, ou melhor, um dos que são tributados pelo desenvolvimento da geometria analítica. Ele tem um livrinho, eu até tenho esse livro, tá, em espanhol, um livrinho pequeno, assim, pequeno e fino, tá, mas um livro altamente denso, tá, em que um livro chamado Discurso do Método, publicado em 1637, desculpa, um discurso sobre o método, que ele vai defender que não podemos admitir como verdadeira qualquer coisa que não se conheça com evidência suficiente. E o método científico para Descartes ele é composto em análise e síntese, então a gente divide tudo em partes, tantas partes menores quanto necessárias para resolvê-las melhor. Depois, resolvendo essas partes, nós voltamos do simples ao mais complexo, ao mais integral, e nós aplicamos a indução ao invés do silogismo. Quem não sabe o que é o silogismo tem um exemplo simples. Deus Deus é amor. O amor é cego. Steve Wonder é cego, logo Steve Wonder é Deus. Isso é um exemplo de silogismo. Um raciocínio, digamos assim, por enganchamento de qualquer maneira, tá bom? Ele também defende a analogia homem-máquina, então ele diz que a natureza é como um relógio, uma máquina perfeita, e por isso nós podemos usar esse método analítico de síntese e análise e estudar o todo como soma das partes. Ele provoca, claro, uma mudança epistemológica que sentimos até hoje, por conta da introdução desse método. Ele é um filósofo que tem uma importância muito grande, pois elimina a causa final da física, ou seja, as coisas não existem para alguma coisa mais, elas existem por uma causa, por um porquê, tá bom? Então ele muda da causa final para a causa eficiente, tá certo? Para ele, então, né, nessa causa eficiente, existe um Deus inicial, uma matéria-prima inicial e a forma determinada pelas leis da natureza. O que seria então Deus? Tá? Deus seria uma espécie de um arquiteto cósmico para ele, tá certo? Então, Deus expressaria as leis da natureza por meio da matemática, da geometria. E o reducionismo, né, foi uma das coisas que mais marcou o pensamento de Descartes. O que é o reducionismo? É uma ideia filosófica que se baseia na premissa de que nós podemos reduzir as características de algo às suas causas principais. Ou seja, nós podemos reduzir todas essas coisas a uma coisa em comum. Determinismo, tá? Então, o reducionismo está relacionado ao determinismo porque o determinismo ele implica que uma causa produz um efeito. Então, ele, ao produzir uma cosmovisão diferente da de Tomás de Aquino, qual seja a de que Deus estaria fora do tempo, pois seria perfeito, ele traz uma ideia de que Deus criou a matéria-prima, uma ideia divergente da de Tomás de Aquino, e que deu um pontapé inicial e que depois ele seria, vamos dizer assim, desnecessário. Então tudo seria determinado por leis naturais e foram naturalmente criados por Deus e que ele seria uma espécie de arquiteto cósmico. Então o que Deus fez? Criou a matéria-prima inicial, deu esse pontapé que era necessário, criou as leis da natureza e daí para frente é tudo com elas. Tá bom? Descartes também era mais específico quanto a isso, porque ele defende a chamada teoria dos vórtices. Tá? O que é essa teoria? Ela era uma teoria cartesiana, ou seja, de Descartes, que depois do atomismo derivou um modelo cosmológico que buscou compreender o universo como sequências de causas e efeitos. Ou seja,
Descartes ele era oposto ao atomismo. A ideia de atomismo, ou de átomos, ela só volta no século XX, tá bem, gente, com o advento da mecânica estatística. Então, essa teoria é uma teoria que visa explicar o universo sem apelar para a ideia de átomo, tá bem? Como é que funcionava essa teoria? Nessa teoria, o universo era suposto infinito e composto de um único material. Deus provocava turbilhões ao acaso por toda a extensão desse material. Então, esses turbilhões eram de diferentes tamanhos, tá? E quebravam a matéria em três tipos: pequenas, médias e grandes. Quais eram as características dessas partículas? As partículas pequenas eram incandescentes, leves e tinham uma alta velocidade. As médias eram maiores e arredondadas e giravam ao redor das pequenas, enquanto as partículas sólidas eram as mais pesadas. Naturalmente, quanto maior o raio das partículas, tá? Menor a sua velocidade. Quanto menor o raio, maior a velocidade. As estrelas, dessa maneira, serão formadas por partículas pequenas. Os planetas seriam formados por partículas pequenas com pedaços de partículas grandes, por isso que eles orbitavam de uma maneira menos rápida e menos incandescente que as estrelas, porque eram menos quentes. Os turbilhões eles poderiam ser associados aos outros, e isso seria o que explicaria a origem do Sol, dos planetas e dos satélites, enquanto os cometas seriam partículas errantes e os vulcões seriam remanescentes, por exemplo, de partículas muito quentes. Tá? Descartes teve uma contribuição muito importante na formulação de uma cosmogonia, mas Descartes também teve uma formulação importante também no que tange à mecânica terrestre, que ainda não se sabia ser a mesma mecânica celeste. Então, embora Descartes e Leibniz nunca tenham se encontrado pessoalmente, até porque o nascimento de Descartes e o de Leibniz, assim, não são coisas que foram contemporâneas, né, tá? O Leibniz é do século XVII, mais para o meio do século XVII, enquanto Descartes morre nesse período, tá? Eles, de certa forma, foram responsáveis por suscitar um debate muito interessante acerca de qual seria a natureza da força. A força seria, no século XVII, ela seria mv, ou seja, massa vezes velocidade, ou massa vezes velocidade ao quadrado. Veja, estamos nos aproximando aqui de uma ideia quantitativa de força, tá certo? Então, o Deus teleológico lhe dá lugar às leis da natureza, graças a Descartes, por seu determinismo. O para quê, que é a causa final, né? Você nasce para ser um estudante de física, você nasce para ser um estudante de matemática, você nasce para ser um programador, você nasce para ser, sei lá, qualquer coisa. Essa ideia dá lugar a um porquê. Por que que você é programador? Por que que você é um estudante de física? Por que que você é um estudante de matemática? Ou seja, ao invés de perguntar a finalidade de porquê, a finalidade das coisas acontecerem, a gente pergunta por que as coisas acontecem. Então, veja, quando você vê alguém, até em próprios memes na internet, você não vê alguém dizendo assim, nossa, para quê? Né? Você vê um meme com uma criança, um filósofo, um estudante de doutorado. Diga-me por quê. Por quê? Porque essa mudança metodológica na ciência, ela foi causada já há muito tempo e a gente incorporou isso de uma forma muito, muito interessante, tanto que até divulgadores científicos trazem isso. Tá? Então, o para quê dá lugar ao porquê. A conservação, devemos ressaltar, ela já era uma ideia que aparecia desde a antiguidade no pensamento humano. Então, a conservação, tanto da energia cinética quanto da quantidade de movimento linear, vai ser uma coisa relevante aqui no final das contas. Tá bem? Descartes, por um lado, era um determinista. Ele dizia frases como: "Dê-me a matéria e seu movimento e eu construirei o universo." Certo. Então, Descartes acabou formulando algumas leis deterministas acerca do movimento. Veja, olha o que Descartes vai falar. Embora Descartes também, assim como Newton, tenha tido uma grande dificuldade para promover e formular essas ideias, ele falou que tudo permanece no mesmo estado o tempo que puder e não muda senão pela ação de outras coisas. E continua a mover-se segundo linhas retas. Ou seja, ele está dizendo aqui que um objeto que
não se move por outras coisas, ele não diz que é a força, tá, gente? Mas ele diz que podem ser outras coisas. Ele não sabe muito bem o que é, mas ele sabe que tem outras coisas que podem fazê-lo mover, tá certo? Mas ele diz que o corpo tem uma tendência a permanecer no seu estado de movimento que está. Se este movimento retilíneo em linhas retas, né, ou movimento em velocidade constante em linhas retas, que é o movimento retilíneo, ou ele vai permanecer, né, em repouso. Isso aqui é o germe da lei da inércia, tá, gente? Ele diz ainda que se um corpo se move e encontra outro mais forte que ele, veja, como a ideia de força ainda não está vinculada a uma ação e reação. Ela está vinculada a uma força no corpo, tá? A uma propriedade do corpo, que é diferente do que Newton conceberá. Mais forte que ele, não perde nada de seu movimento e se encontra outro mais fraco a quem possa mover, perde seu movimento, perde de seu movimento, desculpa, aquilo que transfere ao outro. Veja, isso aqui lembra a ideia de conservação da quantidade de movimento ou do movimento linear. E a quantidade de movimento era o produto da massa pela velocidade, mas era considerada uma quantidade escalar. Isso aqui não, eu coloquei em linguagem atual, tá certo? Descartes não chamava de massa, mas chamava de peso do corpo. Então ainda havia uma confusão entre peso e massa aí, mas você já vê a tentativa de elaboração de um material mais clarificado acerca da mecânica clássica. Leibniz, tá? Veja, Descartes morre em 1650. Leibniz nasce em 1646, então eles nunca puderam se encontrar fisicamente. E mesmo que se encontrassem, o debate não seria muito produtivo, porque o Leibniz estava aprendendo a falar suas primeiras palavras. Mas Leibniz inventou o cálculo, a expansão em séries trigonométricas, o método dos coeficientes a determinar, tá? A construção de curvas por tangentes, movimentos em meios resistentes e a composição de força aplicada ao corpo X. Vejam, gente, é tão interessante isso que a gente não vê ninguém atribuindo a Leibniz a decomposição de forças, tá bom? Ao corpo extenso. E a gente entende como se Newton tivesse feito tudo. E Newton não fez tudo, Newton fez uma parte. Inclusive, quando escreve F igual a MA, eu reitero sempre, isso não é Newton, isso é Euler. Newton, desculpa, escreve F igual a dPdt. Tá bom, gente? O sistema filosófico de Leibniz era um sistema diferenciado, porque ele era um sistema monista. Então era necessário conhecer além da extensão e movimento da matéria, o esforço, a vontade e a alma. O Leibniz ele postulava a existência de mônadas, que eram átomos de espiritualidade, atividade e força da matéria. Então, assim, o Descartes, enquanto ele pensava em uma forma dualista, matéria e alma, corpo e mente, o Leibniz pensava de uma maneira monista. A propósito, principalmente no campo da psicologia, é uma coisa que a gente utiliza muito mais hoje que no próprio campo da física. Embora para a física isso não faça tanta diferença assim. Mas para o campo da psicologia, para o campo das ciências humanas, isso faz muito mais diferença. A ideia de que não existe uma alma localizada no cérebro, e sim que o cérebro que produz a mente, ou uma mente que existe no cérebro, isso é uma coisa muito importante e que diferencia muito as concepções de hoje de psicologia, tá bom? Então, o sistema filosófico de Leibniz ele tensionava achar a verdadeira medida do movimento e era um argumento muito legal também, né? Tão bom quanto o de Descartes. Ele parte dos resultados de Galileu da lei dos quadrados, que a distância percorrida por um objeto depende da sua velocidade ao quadrado. Isso aqui é o que a gente hoje chama de lei de Torricelli, tá? Mas a lei de Torricelli, ela é uma lei mais elaborada, tá? Eu não estou dizendo que Galileu chegou no mesmo resultado que o Torricelli chegaria, mas o que eu estou dizendo é que ele parte dos resultados de Galileu e não do Torricelli. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que Torricelli chega no resultado que é equivalente ao que Galileu já havia chegado. Tá? Então ele nota que caindo da mesma altura, dois corpos de massas diferentes, tá? O mais massivo causa mais impacto, certo? E dois corpos de mesma massa caindo de alturas diferentes provocam impactos diferentes conforme suas alturas e conforme
conforme naturalmente as suas velocidades ao quadrado, portanto, naturalmente esses corpos vão causar impactos diferentes, de mesma massa caindo a alturas diferentes. Tá bom? Então, naturalmente, como o impacto era distinto, a força tinha que ser distinta e ela tinha que depender, naturalmente, do quadrado da velocidade. Então, ele vai deduzir que a força é proporcional ao impacto e, logo, né, a força vai depender do quadrado da velocidade. O nome ao qual Leibniz, nome para o qual Leibniz deu vis viva, ou seja, a força viva. Leibniz descobre também que a vigília é conservada. Isso aqui, gente, é o dobro da energia cinética. Isso aqui vai ser muito importante para trabalhos como, por exemplo, de Lagrange, depois, tá? Os trabalhos de Hamilton, os trabalhos de todos aqueles que vieram na formulação da mecânica analítica, tá bom? Então, Leibniz, ele também tem dificuldades semelhantes aos outros cientistas, porque o conceito de força dele é aristotélico. E aí, gente? Por que o conceito de força era aristotélico em todas as teorias do século XVI e do século XVII? Porque o ímpeto, ou ímpetus, tá? Ele era algo comunicado ao corpo até que se extinguia. A noção de que a força ela acontece aos pares, em termos de ação e reação, ela é tributária de Newton. Newton que vai trazer essa ideia. Então, a grande contribuição de Newton foi a ideia de ação e reação e a ideia de inércia. Então, a força era algo intrínseco ao corpo, tá certo? Bom, houve alguns outros personagens importantes, como por exemplo o Christian Huygens, que era um físico holandês que em 1669 vai apresentar a conservação da vis viva, tá? Ele vai dizer que a soma dos produtos da massa de dado corpo duro pelo quadrado de sua velocidade é sempre a mesma antes e depois do encontro. Então, esse é o princípio da conservação da vis viva, tá? Bem depois do que Leibniz propõe, né? Aqui, ó. Leibniz nasce em 646. Isso aqui, Leibniz já teria 20 e tantos anos, né? Ele propõe a conservação da vis viva, né? Vai dizer que Benjamin Thompson, Conde Lunsford, vem depois, dizendo que calor é energia. O William Thomson, ou Lord Kelvin, ele vai afirmar a conservação geral já da vis viva, que é duas vezes a energia cinética, e da vis mortua, que é a conhecida energia potencial no século XIX. Então, a lei de conservação de energia surge no século XIX com o Lord Kelvin. Tá? Bom, por fim, nós chegamos em Isaac Newton. Newton nasce em 1642, um pouquinho mais velho que Leibniz, e morre em 1727, tá? Os dois na Inglaterra. Seu ano mirabilis é quando ele tem 24 anos, 1666. Eles estavam numa epidemia, né, que na verdade a gente considera pandemia, mas é errado considerar uma pandemia, porque a peste negra assolou a Europa. Quando a gente diz que é uma pandemia, significa que a gente está dizendo que a Europa era o mundo inteiro naquela época. A Europa não estava longe de ser o mundo inteiro naquela época. Tá certo, gente? Então era uma epidemia ali na Europa de peste negra e Newton teve que se isolar em suas propriedades da sua mãe, né, lá no interior da Inglaterra. Nesse ano, ele criou o teorema do binômio, o cálculo das funções, que é o cálculo diferencial, que foi um cálculo importantíssimo para a evolução da mecânica e da astronomia. Tá? Paralelamente a ele, o Leibniz também faz isso, então eles ficam concorrendo aí. Newton tem dois rivais assim muito preponderantes. Hooke, tá? Com quem ele tinha uma antipatia muito grande, tá bom? E Hooke, inclusive, tinha uma ideia de gravitação que era concorrente da do Newton, mas Newton assume a grande, digamos assim, protagonismo da gravitação, tanto que sua teoria vai ser influente século XVII, século XVIII, século XIX, né? Pelo menos no campo da gravitação. Tá? Ela só vai se desbancar no século XX pela teoria da relatividade geral. Então, o aluno até me perguntou, Hooke tinha uma teoria de gravitação? Eu disse, cara, esses caras eles não eram assim, tipo assim, nossa,
Ele era um cara que trabalhava com gravitação. Eu não vou te dizer que ele era um cara da gravitação. Ele trabalhava com várias coisas porque ele era um filósofo natural. Ele provavelmente tinha uma teoria de gravitação e essa teoria de gravitação foi desbancada pela teoria newtoniana. Porque esses são os registros históricos que mostram pra gente. Tá certo? E claro, ele tinha uma teoria de gravitação, é óbvio. Tá? Então, a unificação das mecânicas é uma coisa que nasce o germe em Galileu e se solidifica em Newton. Por quê? Newton é quem vai dizer explicitamente que as forças sobre os astros eram a mesma sobre os objetos terrestres, tá bom? A gente vai mostrar rapidamente uma passagem para vocês posteriormente, tá? Em que a gente demonstra isso. A obra mais relevante para a mecânica são o De Motu Corporeum Girum, tá? É, sobre o movimento de corpos em giro, e o Principia Mathematica Philosophia Naturalis, que são os princípios matemáticos da filosofia natural, de 2 anos de diferença. Mas veja como Newton tinha uma dificuldade para publicar, né? E demorou cerca de 20 anos para publicar um resultado. Aqui, hoje, né, o Newton seria lixo, porque a nossa ciência exige que a gente publique de ano em ano pelo menos 4, 5 artigos e livros e tudo que a gente puder, publicar até nossos intestinos. Tá certo? Quais são as teses que Newton defende sobre a gravitação universal? Que a força proporcional ao inverso do grau da distância levaria a órbitas elípticas e vice-versa. A propósito, não só órbitas elípticas, mas órbitas cônicas, como parabólicas, órbitas hiperbólicas e órbitas circulares. Tá? Ele também prevê a trajetória parabólica na superfície da Terra. Né? Aqui a Inquisição já não está mais tão forte como era no período do Tartállia. Ele demonstra, entre aspas, né, a segunda e a terceira lei de Kepler. Isso não é uma demonstração da segunda e terceira lei de Kepler, e Kepler parte de um princípio epistemológico totalmente diferente do de Newton. E ele traz a lei da gravitação, de que a força entre dois objetos massivos de massa m1 e m2 depende do produto dessas massas, inversamente proporcional à distância entre eles. Então vamos lá, a gente traz duas citações aqui, tá? Ou melhor, uma citação aqui que a gente divide em duas partes, sobre a unificação entre grandes e pequenos. Então Newton diz assim: posso dizer sucintamente que a natureza é extremamente simples e está em harmonia consigo mesmo. Qualquer que seja a lógica prevalecente em relação aos grandes movimentos, ela prevalecerá também em relação aos pequenos. Os primeiros dependem das forças de atração maiores dos corpos maiores, e desconfio que os últimos dependam de forças menores, ainda não observadas, de partículas imperceptíveis. Pois, pelas forças da gravidade, do magnetismo e da eletricidade, é evidente que há várias espécies de forças naturais, e o fato de que talvez haja mais outras não deve ser precipitadamente rejeitado. Olha, gente, o Newton está falando isso aqui no século XVII, velho. Dizendo, olha, pode ter outras forças. Depois a gente descobre a força eletromagnética, a força fraca, a força nuclear forte, entende? Ele diz assim, olha, pode ter outras. Cara, olha a braba que o cara lança aqui. Então, é perfeitamente sabido que os grandes corpos exercem uma ação mútua uns sobre os outros através dessas forças. Não vejo com clareza porque os pequenos não devam atuar uns sobre os outros mediante forças similares. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte: olha, as forças são pequenas, beleza. Eu atraio esse fone aqui, esse fone me atrai, mas a força é ínfima, a força gravitacional. Tá? Uma outra coisa também importante é o viés empirista do Newton. Tá? O que é esse viés empirista? Newton vai dizer que a compreensão das coisas surge da experiência imediata. Claro, é uma concepção ingênua, epistemológica, acerca da construção da ciência. Mas é importante que a gente diga isso para vocês. Então, olha, ele diz assim: é certo que ela, se referindo à gravidade, deve provir de uma causa que penetra nos centros exatos do Sol e dos planetas, e que opera de acordo com a quantidade de matéria que eles contêm, e propaga sua virtude em todos os lados, a imensas distâncias, se fosse radial, decrescendo sempre no quadrado inverso da distância. Quanto maior a distância, menor a força. A gravitação com relação ao Sol é composta a partir das gravitações com relação às várias partículas dos quais o corpo do Sol é composto. Olha que legal. Ele traz o princípio da superposição aqui. Olha, a força gravitacional provocada pelo Sol é a soma das forças de todas as pequenas partículas das quais o Sol é composto.
Tá? E mesmo que ele não esteja falando aqui em partículas como átomos, ele está falando em coisas menores. Ou seja, ele está enunciando o princípio da superposição. E afastar-se do Sol diminui com exatidão na proporção do quadrado inverso das distâncias até a órbita de Saturno, que, claro, era o planeta conhecido até então. Aí vem a melhor parte. Né? Já tem muita coisa interessante, mas agora vem a melhor parte. Ele diz aqui, mas até aqui não fica capaz de descobrir a causa dessas profundezas da gravidade, a partir dos fenômenos. Não costumo construir nenhuma hipótese. O estudo que não é deduzido dos fenômenos deve ser chamado de uma hipótese. E as hipóteses, quer físicas, quer metafísicas, quer de qualidades ocultas ou mecânicas, não têm lugar na filosofia experimental. Então, Newton é um grande empirista aqui, ele não constrói hipótese, e ele diz assim: olha, eu acho que é isso, parece isso, e os dados estão me dizendo isso. Nessa filosofia, as proposições particulares são inferiores dos fenômenos e depois tornam-as gerais pela indução. Aqui, né, ele está dizendo que é um indutivista também. Eu poderia até grafar essa última passagem aqui. E aqui ele diz, não construiu nenhuma hipótese, deixa eu ver o texto em latim, que é o Principia Mathematica Philosophia Naturalis, tá? Ele vai dizer hipóteses non fim, tá certo? Então, Newton concretiza a ideia cartesiana de que a causa formal, o como, e a causa final, o para quê, viram uma causa eficiente que é o porquê. Então, como e o para quê substituem o porquê. Newton, em sua cosmogonia, vai enunciar, né, erigir essa cosmogonia por razões estritamente religiosas. Ele vai supor um criador único, que é o Pantocrator, o criador de tudo, uma inteligência superior, e aí vai admitir, assim como Galileu, assim como Descartes, que as leis da natureza são enunciadas em linguagem matemática. Ele chega a tentar enunciar contribuições da alquimia por meio da ação à distância, por meio da tentativa de explicação da ação à distância, mas isso é uma pedra no sapato dele que ele nunca vai conseguir se livrar. E ele chega também nos princípios, nas leis do movimento. Então, Newton não só desenvolve a teoria da gravitação entre esses anos de 66 e 87 do século XVII, como ele também é, traz no princípio a unificação da mecânica celeste com a mecânica terrestre. Tá bom? Que ideias tem? Cartesianas, né? Determinismo. A lei da inércia, a propósito, foi a última das três leis e é o que livra o Newton da ideia de ímpeto. Tá? A ideia de atribuir a inércia a um objeto e mensurar essa inércia pela sua massa inicial e vincular isso à ideia de que o corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso sob a ação de força resultante externa nula, é que permite com que nós consigamos compreender toda a astronomia copernicana. Então, o significado da lei da inércia é o de que só podemos definir força se nós soubermos o que acontece quando ela não ocorre, certo? A lei da inércia ela não foi uma coisa simples, né? Tanto que Newton, maior das suas mentes, né, ou uma das maiores das suas mentes nesse seu período, né, teve dificuldade de formular. Não só como Galileu, não só como Descartes, mas Newton também. Então ela começa com uma ideia de força intrínseca proporcional à quantidade de movimento. Depois ela vira a atribuição da força intrínseca à matéria que compõe os corpos. Depois ela vira o que a gente chama de vis inertiae, que é uma propriedade da matéria que ocorre na ação e depois cessa quando finaliza a sua ação, muito próximo da ideia de ímpeto, e depois o princípio da inércia, que a massa é uma propriedade da matéria. Quanto maior a massa, mais difícil, com a mesma força, de acelerar um determinado objeto. Bom, nesse sentido, das marés, Newton foi quem acertou em relação a Galileu. Galileu vai trazer um argumento sistemático acerca das marés. Ele vai dizer que a Terra se move e gira, né? Portanto, a maré combina uma rotação em torno do eixo da Terra e em torno do Sol, tá bom? Portanto, a maré baixa vai ocorrer quando a Terra se move mais rápido do que a água e a maré alta quando a Terra se move mais lentamente que a água. Ou seja, é uma composição vetorial de velocidade. O problema dessa teoria é que ela prevê uma maré alta e uma maré baixa por dia, e um outro problema é que a velocidade de rotação da Terra é 1% da sua velocidade de translação, o que é incompatível com os resultados obtidos pelas marés.
Newton, por outro lado, usa argumentos dinâmicos que se baseiam na unificação das mecânicas, ou seja, a Lua influencia a Terra, e aí, quando a gente vai fazer esses cálculos, a força gravitacional provoca uma força dinâmica sobre as águas, tá? Que vai puxar a Terra, vai atrair a Lua vai atrair a Terra de uma forma, vai atrair a massa de água mais próxima de uma e a massa de água da outra extremidade de uma forma diferente. E por isso nós vamos ter o fenômeno das marés, certo? Com isso, nós finalizamos essa aula e agradecemos a sua atenção até agora. Forte abraço, até mais.